Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo de reflexão da palavra. Esse mês queremos refletir sobre promessas, entender sobre promessas e como Deus faz isso. E hoje a primeira parte é sobre a palavra do Senhor. O que nós vimos até agora, nós vimos a questão do processo de ser líder, de fazer líder. E compreendemos se não mudarmos e permitirmos Deus nos mostre o que devemos fazer, nós vamos apenas ficar lamentando e reclamando e colocando a culpa nos outros. Também nesse processo de líder e ser líder, descobri que todos podem ser líderes, basta deixar Deus agir e mostrar, Deus mostra onde Ele quer e não como a gente quer. Isso é o que nós vimos. E que nós vamos ver, como falei sobre promessas, a gente lembra as mais que se destaca, que é a feita a Abraão, Isaac e Jacó. E também queremos nos preparar, o que vamos ver a partir de março, que começa o tempo de Quaresma. E lembrando que essa preparação para a Páscoa, e recordo que Natal é o Cristo que nasce em nosso coração, e Páscoa é o Cristo que vive em nosso coração. Então estamos nesse processo de crescimento de como ser um líder. Lembrando que começa quando aprendemos a confiar em algo maior do que a si mesmo. Ou seja, confiar naquele que me chama para mudar. Começa quando deixamos que o Espírito Santo nos converta e nos convença que é comigo e preciso ser transformado. E Deus diz, mesmo sendo pecadores, mas pecadores remidos, salvos pelo sangue de Jesus. O que Deus nos desafia é aprender a confiar em Deus e nas suas promessas, e a partir dessa confiança, servir. Promessa. Promessa, diz o dicionário, que é o ato de alguém obrigar-se a fazer ou dar alguma coisa. Normalmente se faz um voto, que é uma promessa feita a alguma pessoa ou feita a Deus. Mas também é a afirmação do envio no futuro de um Salvador e bênçãos incontáveis. O cumprimento da promessa acontece após a conversão e na confiança que será no tempo de Deus. E algo que nós muitas vezes não entendemos é esse tempo de Deus, esse esperar em Deus. Esperar e entender que não é no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E isso pode levar para nós muito tempo. Enquanto isso, estamos nesse intervalo de tempo, Deus nos desafia a ser útil para o crescimento do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, até aqui o que vimos nós já sabíamos, não é? Então, a partir daqui, Deus quer acrescentar em nossas vidas. Por exemplo, na língua hebraica não é conhecida a palavra que corresponde ao termo promessa ou verbo prometer. O texto hebraico tem apenas os verbos dizer e fazer. E isso, para o povo judeu, era suficiente. Por isso a palavra diz, Deus falou, assim falou o Senhor, disse Deus. Por quê? Que para o povo do Antigo Testamento a palavra de Deus não tem necessidade de ser reforçada por fórmulas especiais, por juramento ou por compromissos especiais, excepcionais, melhor dizendo. O que a gente lembra que o que está por trás de uma promessa, isso não deveria ser eu dar e receber. Mas quando a palavra de Deus é pronunciada, ela é verdadeira. Jesus disse quantas vezes, em verdade, verdade vos disse. E assim Deus conserva a sua palavra, que tem para as pessoas peso de promessa. Mais tarde, no povo de Deus, o judaísmo, a religião, já não era mais suficiente empregar o verbo falar para expressar a palavra de Deus e a sua importância.
Então criar uma palavra que diria mais forte, como prometer. E usavam uma palavra que a raiz era ter confiança. E aí queremos começar a entender o novo. O que eu descobri também que no Antigo Testamento Deus faz duas promessas. Faz uma a Abraão, por consequência a Isaac e Jacó, e fala uma promessa a Davi, onde ele diz que sempre haveria um descendente em seu trono. Isso diz lá em 2 Samuel capítulo 7. E Abraão, Deus fala a Abraão para a terra de Canaã. Lembrando, que lugar é esse? Canaã. Canaã é o lugar de residência, é o lugar de habitação do Senhor em meio do seu povo. É o anúncio de uma bênção de Deus para seu povo, que dele receberá prosperidade e bênçãos necessárias a seu bem-estar e sua paz. A promessa, quando no sentido religioso, se refere a declarações feitas por Deus às pessoas através da sua palavra. Por isso aprendemos nesse início que promessa ou palavra do Senhor, quando Deus falou a Abraão, que lá em Gênesis 12, 1 a 4, que ele disse assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão com o chamado de Deus. Entender que nessa palavra, Deus aqui ele não promete nada. Ele só diz, disse o Senhor. Então Deus chama Abraão a segui-lo e o abençoa. Quando a gente começa a pensar mais adiante, quando a gente olha Gênesis 13, do versículo 14 a 18, diz assim a palavra: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no caminho e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, no caso ainda, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Ele levantou ali um altar ao Senhor. Novamente, Deus não promete, simplesmente diz o Senhor. E diz a Abraão que ele será uma grande nação. Deus que abençoa, Deus que nos chama a ser bênção, Deus que nos promete uma grande nação. E ainda Deus fala a Abraão no capítulo 17, que ele diz assim, 17, 1 a 8. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. E prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, serás contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã,
em possessão perpétua e serei o seu Deus. Deus novamente não promete, simplesmente disse o Senhor, falou o Senhor. Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e diz que vai dar a terra de Canaã. Meu irmão e minha irmã, o que eu gostaria que nós aprendêssemos nessa meditação, nessa reflexão da palavra de Deus, aprender que não é a promessa mais importante. Importante é a palavra de Deus ser suficiente na minha vida e na tua vida. Deus nos tem abençoado ricamente, mesmo quando nós não entendemos que é bênção. Então Deus diz ser bênção. Nós somos abençoados para abençoar. Por isso, Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. Deus nos desafia a sermos bênção. Por isso somos abençoados por um único motivo, para abençoar os outros. Também Deus nos dá uma promessa, no nosso caso, que para nós é promessa, que existe um lugar de morada. Existe um lugar onde Deus vai morar conosco. E como a gente viu, Deus disse a Abraão que seria a terra de Canaã. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, essa é a promessa de Deus, que existe um lugar, um novo céu e nova terra, nova Jerusalém. E isso tem que ser a nossa esperança, a nossa promessa que Deus fez para nós de estarmos com Ele na eternidade. Então, fica sempre o mesmo desafio, meu irmão e minha irmã. O desafio é mudança, transformação, conversão. E a partir da mudança, da transformação e da conversão, Deus começa a agir. E encerro. Seguinte pensamento. Não creio em Deus pela promessa, mas eu creio porque eu confio na palavra de Deus, na sua palavra. Não confio em Deus pela promessa, mas porque a palavra de Deus, a palavra desse Deus, me diz para confiar. Meu irmão e minha irmã, que a palavra de Deus seja suficiente na tua vida, em nome de Jesus. Amém.